namorar um menino que ele começou a fazer umas coisas muito estranhas. E depois que ele começou a fazer e eu descobri o que estava acontecendo, eu me fiquei me perguntando como que eu não percebi isso antes. E, gente, essa foi a maior loucura da minha vida. Teve uma época da minha vida que eu quis entrar pra igreja. Mas assim, não é que eu ia seguir a igreja ali, todos os mandamentos, não. Eu queria passar a frequentar a igreja, ir ao culto, assistir e tudo mais. Minha mãe já ia, então eu comecei a ir. E aí, eu já tava mais ou menos há um mês frequentando essa igreja. Um menino novo chegou na igreja. Era um rapaz, na época eu tava com 19 anos, ele devia ter uns 22, por aí. Ele chegou ali, tava de calça jeans, de tênis e blusa. E sentou no banco pra poder assistir ali o culto. A gente viu que era uma pessoa nova e tal, não sei o quê. Só que ele era muito diferente, ele era muito bonito. E aí, no final do culto, nesse dia que ele chegou, que ele veio, no final do culto, ele veio falar comigo. Não sei porquê, por algum motivo ele se identificou comigo. Ele falou, oi, tudo bem? Eu sou novo aqui e tal, quero passar a frequentar o culto, não sei como faz. Eu falei, não, é só você vir, eu também sou nova, só tô frequentando há um mês, mas é muito tranquilo, é só você vir e tal, não sei o que. A gente conversou ali, beleza. E aí ele passou a frequentar realmente o culto toda terça e quinta que tinha. Toda terça e quinta ele estava lá. Ele começou a sentar perto de mim, né? Ele começou a conversar comigo, a gente começou a socializar, nos tornamos amigos. E aí ele me deu um beijo. Começou com um beijo, ele me deu um beijo. Desde aquele beijo foi rolando outros beijos e nós começamos a ficar. Só que todas as vezes que acabava o culto, ele meio que saía correndo, ia embora, sabe? Eu não sabia onde ele morava, eu não sabia quem ele era, eu não sabia nada dele. Eu só via ele ali na igreja. Ele não tinha telefone, ele não tinha como, sabe, trocar mensagem, WhatsApp, não tinha essas coisas. A gente só se via ele no culto. E como que a gente começou a ficar? Porque a gente começou a sair depois do culto pra praça, ficar sentado na praça, conversando, não sei o que, e acabou que a gente ficou. Nas outras vezes que eu chamava ele pra fazer alguma coisa, tipo, vamos num cinema, vamos não sei o que, ele inventava uma desculpa, falava que não dava. Ele inventava, não sei o que, falava que não dava. E aí o tempo foi passando, já tinha 4 meses que eu estava nessa com ele, tava apaixonadinha por ele, né, via sempre ele no culto, a gente ficava ali depois da praça, mas toda vez que eu chamava ele, sei lá, beber um copo de água, ele falava que não podia. Ah, não, porque eu tenho trabalho, não, porque eu tenho isso, não, porque eu tenho que voltar pra casa, não, porque não sei o quê, porque eu moro em outro lugar, não, porque eu moro longe. Sempre me inventava milhares de desculpas e a gente nunca fazia nada. E eu ficava, gente, será que esse cara é casado? Será que tá acontecendo alguma coisa? Porque assim, eu não era boba, eu não era da igreja, eu não era aquela pessoa que foi criada dentro da igreja. Eu quis começar a frequentar a igreja porque eu queria escutar a palavra de Deus, estar ali, em paz e tal, mas eu não frequentava. Eu era assim do mundo também. E aí eu comecei a desconfiar de umas certas coisas, né? Até que ele me pediu em namoro. Quando ele me pediu namoro, eu achei muito estranho. Eu falei, nossa, mas a gente tá ficando há 4 meses, eu não sei nada de você, eu nunca fui na sua casa, a gente nunca saiu pra tomar um copo de água, a gente só fica aqui na praça, e do nada você tá me pedindo em namoro e tal. E ele falou pra mim, não, mas eu gosto muito de você e tal, tô pra te pedir em namoro, não quero que você pense que eu só quero ficar com você, então por isso que eu tô te pedindo em namoro, eu estou apaixonada. Só que, gente, a gente não tinha franfado ainda, porque toda vez que eu chamava ele pra ir em algum lugar, ele não queria. Chamava ele pra na minha casa, ele não queria. Chamava ele pra fazer alguma coisa, ele não queria nunca, ele nunca queria. E aí eu acabei aceitando namorar com ele. Por mais louco que fosse, eu aceitei namorar com ele, porque eu fiquei, gente, gosto dele, tô apaixonada, ele é meio esquisito, tudo bem. Mas aí o que eu achei? Que quando a gente começasse a namorar, eu ia começar a conhecer mais dele, a família dele, a vida dele, porque eu não sabia nada, eu só via ele na igreja e na praça. Só que aí, quando a gente começou a namorar, foi quando eu comecei a perceber por quê. Aí a gente começou a passar mais tempo junto, realmente. Ele entendeu que a gente tava namorando e a gente não podia só se ver terça e quinta ali no culto depois da praça. A gente começou realmente a passar mais tempo junto. E toda vez que eu falava, poxa, por que você não compra um telefone pra gente trocar mensagem, não sei o que, ficar falando e tal, aquela coisa de namorar só, normal. E ele falou pra mim que ele não gostava de telefone, que ele era contra, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, todo militante. Mas enfim, beleza. Falei, tá bom. E aí a gente começou a se ver. A gente começou a marcar dias da semana pra poder se ver ali naquela mesma praça, a princípio. Ele falou, beleza. E aí eu comecei a reparar que ele tava sempre com a mesma roupa. Ele trocava, parece que ele tinha, tipo assim, 3 pares de roupa, porque ele sempre trocava só essas roupas, entendeu? Eu tava sempre com essas roupas. Comecei a reparar. Eu comecei a reparar que nem sempre ele tava tão limpo. Eu comecei a reparar que às vezes ele tava com cara de quem não dormiu a noite toda. Sabe, eu comecei a reparar umas coisas. As coisas dele estavam gastas. Tipo, sabe? E ele nunca tinha dinheiro pra nada. Eu falava, vamos ali tomar um lanche. Ah, eu tô sem fome. Não, mas eu tô com fome. Tudo bem, eu vou lá e fico olhando você comer. E era tipo, eu achava isso muito estranho, sabe? Aí eu comecei a reparar, sei lá, que a unha dele tava suja, que o cabelo dele não tava cortado. Nunca tava cortado o cabelo dele. Comecei a reparar que às vezes a barba dele tava por fazer, sabe? Comecei a reparar esse tipo de coisa. E aí um dia eu chamei ele pra ir na minha casa. Meus pais não estavam em casa. Eu falei, olha, meus pais não estão em casa, estão viajando, vamos lá, dorme lá comigo, não sei o quê. E ele aceitou.
Foi. Quando chegou lá em casa, ele pediu pra tomar um banho. Eu falei, tudo bem. Foi tomar banho. Ficou feliz da vida, não sei o quê. E eu reparei que as roupas dele tava meio suja, que ele tava. Falei, olha, eu vou botar sua roupa pra lavar. Ele falou, tudo bem. Botei a roupa pra lavar. Emprestei um short do meu pai. A gente ficou ali, comemos, não sei o quê. E aí, finalmente, rolou lá a furenfação. Beleza, rolamos a furenfação. Depois, meus pais voltaram. Ele passou 3 dias lá em casa comigo. O que eu achei estranho, porque ele sempre tinha que estar em casa. Ele sempre tinha que estar trabalhando. Do nada, meus pais ficou 3 dias fora. Ele ficou 3 dias fora lá comigo. Achei um pouco estranho e comecei a suspeitar mais ainda. E aí, ele foi pra casa dele, meus pais voltaram. Passou uma semana, eu falei, cara, isso tá muito estranho. Eu vou conversar com ele pra saber o que que tá acontecendo. Beleza. Tivemos o culto na quinta-feira. Na quinta-feira a gente foi pra praça. Eu pedi pra conversar com ele. E aí eu pedi pra ele me contar o que tava acontecendo. Falei pra ele tudo que eu estava analisando. Tudo que eu estava pensando. Que é o que eu falei pra vocês. Roupa gasta, não sei o que lá. E ali, gente, aquele menino começou a chorar. Começou a chorar. E me contou. Ele era morador de rua. Ele era morador de rua. Ele parece que tinha vindo de outra cidade. Ele não tinha família, não tinha base familiar. Tinha vindo de outra cidade, de outro país, sei lá. E aí, país no estado, e aí acabou que ele não conseguia emprego, tava morando num abrigo, teve que sair do abrigo, e ele basicamente estava morando na rua. Por isso que ele nunca tinha dinheiro, por isso que ele só tinha uma mochila com algumas roupas que ele tinha, e por isso que ele tava assim. E aí, um belo dia, ele passou na porta da igreja, quis entrar pra assistir o culto, gostou de mim, acabou me conhecendo e tal, e começou a namorar comigo e não queria me contar que ele, na verdade, morava na rua. Ele era morador de rua. Ele não tinha pra onde ir, disse que não tinha emprego, não tinha estudo, não tinha o que fazer, me pediu desculpa, disse que ia entender se eu quisesse terminar, mas que ele realmente inventou muitas desculpas, porque ele estava apaixonado por mim e queria ficar comigo. Gente, assim, a princípio eu fiquei chocada. Falei pra ele que ele tinha que ter me contado. Perguntei como que ele conseguia estar sempre tão limpo. Disse que ele falou que conseguia tomar banho em lugares, mas nem sempre conseguia lavar as roupas, nem sempre conseguia botar pra secar e tal, que morar na rua era muito complicado, que nem sempre ele conseguia comer, que ele fazia uns bicos aqui, uns bicos ali, conseguia arrumar um dinheiro, às vezes conseguia dormir num hotel, outras vezes não conseguia, que por aí ia. Bom, eu fiquei chocada, falei que não ia terminar com ele, fui pra casa, né? Conversei com os meus pais. Meus pais nesse momento já conhecia ele, gostava dele, né? Perguntei pros meus pais se ele podia ficar um tempo lá em casa até ele se erguer. Meu pai e minha mãe super aceitaram. Ele foi morar comigo, começou a trabalhar com meu pai, começou a estudar, terminou a escola, arrumou um emprego. Hoje, graças a Deus, tá tudo certo. Ele não mora mais na rua. Ele alugou um apartamento pra ele, que ele já tem já a estabilidade financeira dele. Nós continuamos juntos e estamos pra casar. Mas foi assim que eu conheci o meu futuro marido. O pastor da minha cidade tentou me comprar porque eu literalmente vi ele traindo a esposa dele. Só que ele não contava com a jumentice da esposa dele. E confesso pra vocês que eu também não contava. Antes eu tivesse aceitado. Mas aí eu fui ser honesta, né? Eu fui bater no peito e falar que ser honesta era um dos princípios mais importantes da vida de uma pessoa. Tomei no rabo porque fiz a coisa certa. E quem fez a coisa errada, não tomou no rabo. Tá bom? Só pra poder contextualizar aqui pra vocês. Pois bem, participava de uma igreja desde quando eu era adolescente. Amor, minha mãe me arrastou pra igreja, me jogou ali. Eu gostei, então eu segui ali todos os princípios de dentro da igreja. Eu fui criada dentro da igreja. Então eu era muito certinha ali. O pastor que era da minha cidade era um pastor muito bonzinho, sabe? Mas ele já tava velhinho, a esposa dele também tava na época de aposentar e não sei o que. Eles continuavam frequentando a igreja, mas não eram mais o pastor e a pastora. E aí foi resignado um novo pastor, uma nova pastora, tudo bem, tudo certo. Eles aposentaram juntinhos, foi uma festa na cidade, aquela coisa mais bonitinha de Jesus. Pois bem, vieram os novos pastores. E eu confesso pra vocês que não é que eu não gostava deles. Eu via umas coisas mundanas ali, sabe? Umas coisas do mundo, meio disfarçado na religião. Então, eu via. Mas eu não falava nada, porque eu era só uma ovelhinha de Jesus. Eu só estava ali pra participar do culto, fiquei calada. Um belo dia fatídico, acabou o culto. E eu fui no banheiro. Geralmente acabava o culto, eu já entrava no carro junto com a minha mãe e a gente já ia embora. Só que nesse dia eu tava muito apertada, porque eu tava num projeto que eu tava bebendo muita água, não sei o que e tal. Aí eu fui e falei pra minha mãe, mãe, eu vou no banheiro 2 minutinhos e já volto. Aí ela foi e falou, não, tudo bem, vai lá no banheiro então. Fui no banheiro. Gente, eu chegando na porta do banheiro, eu comecei a escutar umas beijação, uma coisação que eu falei, tem alguém aqui cometendo o ato da carne dentro da igreja. Isso é um absurdo. E aí, meu amor, eu fui toda pra poder ver quem era, pra contar pro pastor, pra explicar que eu peguei gente furiosa dentro da igreja. Porque
notoriamente, amor, tava rolando ali alguma coisa ali, né? Que eu era da igreja, mas eu não era uma jumenta. Gente, quando eu me abro a porta do banheiro com tudo, quem que está lá dentro? Eles não se deram o trabalho de trancar a porta do banheiro. E a porta do banheiro tinha trinco. Tamanho era o desespero deles. Eles esperaram acabar o culto, entendeu? Foram pra dentro do banheiro pra poder furanfar e não se deram o trabalho de trancar o trinco. Sendo que a qualquer momento poderia chegar alguém ali. Como chegou, eu... Beleza, abri a porta com tudo. Quando eu vi, meu amor, eu vi a pior cena do mundo. Era o pastor dando um jeito numa das ovelhinhas da igreja, que era uma ovelhinha assim mais nova, entendeu? Ele tava ali dando um trato, o susto foi enorme. Ele começou a botar as calças, ela também, e não sei o quê. E eu fiquei paralisada olhando assim, em choque. Só que aí, amor, eu me senti a Ruby Bell e Maxton Hall, pegando o que não devia pegar. Virei as minhas costas e fui embora. Fui embora porque eu não tive reação, eles também não tiveram, ninguém falava nada, ficou aquele climão, fui embora correndo, entrei pra dentro do carro dos meus pais e fui pra casa. Fiquei o dia todo pensando naquilo, dia seguinte, no próximo culto eu faltei, não fui, que eu tava tão assim que eu precisava digerir a situação. Ele começou a me mandar mensagem, dizendo que precisava conversar comigo, que queria fazer uma reunião comigo, que não sei o que, e eu fugindo dele igual o cão fugia da cruz. Beleza, até que eu tive que voltar pra igreja porque minha mãe tava desconfiando, né? Por que você não tá indo? Eu não contei pra ninguém, não falei nada. Gente, fui pra igreja. No final do culto, ele pediu pra poder falar comigo, falou com os meus pais. Não, posso ter uma conversa com ela? Porque eu queria falar sobre o grupo de jovens, pra colocar ela no céu. Acho que inventou um caô, amor. Um caô, uma mentira, que eu já olhei assim, eu falei, meu Deus, tá só acumulando os pecados, né, amor? Traindo a esposa, dentro da igreja, pastor, ainda mentindo. Tava só acumulando pecado. Não tive escolha, tive que ir conversar com ele. Aí fui passar a linha do pastor e ali ele começou a me perguntar na lata, quanto você quer pra não contar pra ninguém? Você vai acabar com o meu casamento, você vai acabar com a minha vida, eu sou um pastor, eu entrei agora, eu vou ficar mal visto, me fala o valor que você quer que eu vou te dar, você é nova, você pode comprar roupa, maquiagem, perfume, o que você quiser, eu vou te pagar pra você ficar de bico calado. Só que ele não contava que eu, amor, era honestidade em pessoa. Eu achei aquilo ali um absurdo e falei, seus pecados estão só aumentando. Agora, além de mentir, pegar a ovelhinha, trair a esposa, ser pastor, mentir pros meus pais, tá querendo me comprar. Eu fiz um escândalo, a gente começou a discutir ali, ele falando que ninguém ia acreditar em mim, que não sei o que, eu falando que não queria saber. E a esposa dele, gente, era um amor de pessoa, um amor. E ali ele começou, eu te dou 5 mil, eu te dou 10 mil, eu te dou 15 mil. Ele chegou a bagatela de 20 mil e eu não aceitei. Ele devia ter muito dinheiro, você não concorda comigo? Pois é. Não aceitei, falei que nada comprava o meu silêncio. Bati no meu peito e falei que eu era honesta. Eu fui pra casa. Fui pra casa, a esposa dele era um amor, mandei mensagem pra ela contando tudo o que estava acontecendo, que ele tentou me comprar, que ele ficou me mandando mensagem, mostrei a menina quem era, as provas dele me mandando mensagem, mostrei tudo, amor, tudo ali, beleza. Falei, vou deixar o negócio ferver. Só que eu achei estranho porque depois que eu mandei, ele não falou nada e ela também não falou nada. Eu falei, gente, se ela tivesse brigado com ele, feito um escândalo, ele já teria falado comigo. Mas com perdoar chifre ali era normal, ali na igreja, na cidade. Falei, vai ver, eles conversaram lá, lustraram o chifre e tá tudo certo. Beleza, eu fui bem linda pro culto. No outro dia do culto. Quando eu cheguei no culto, a pastora subiu ao palco e começou a falar que uma ovelha da igreja, eu, tinha ido levar leve trás do marido dela, né? Que o marido dela cometeu um pecado, mas que era o demônio e que o demônio se apossou do marido dela e de mim. No caso, a ovelhinha, ela olhava na minha cara, mas não falava meu nome. Veio fazer fofoca, veio criar intriga no casamento dela, mas que eles já iam superar isso, que o marido dela tava outra pessoa, tinha 2 dias, tava outra pessoa, que isso não ia mais acontecer, e contou que ele tava sendo infiel, né, e que isso era o pecado, que eram as coisas do mundo, que se a gente piscasse, o demônio já entrava, enfim, me esculhambou. Ninguém sabia que era eu. No final do culto, ela pediu pra falar comigo pessoalmente. Aí ficou, todo mundo olhou pra minha cara com cara de, então foi você a fofoqueira. Me levou pra salinha, disse que eu não podia mais frequentar a igreja, que eu estava criando intriga no casamento dela. E que eu podia até ir, mas que eu não era bem-vinda, que eu não seria mais bem-vinda. Minha mãe e meu pai achou aquilo um absurdo, chamou ela de corna pra baixo, né? Porque ela pediu pra conversar comigo e com os meus pais. Nós fomos embora e assim eu me lasquei. Tive que sair da igreja e ir pra outra igreja, porque eu fui fazer a coisa certa e contar o chifre do pastor. Na próxima eu não conto, porque eu saí de fofoqueira errada e incorporada do demo e ele saiu de santo.